fazer aqui uma revisãozinha de Anki. Faz tempo que eu não faço, faz tempo que eu não gravo respondendo essas coisas aqui. Tô com saudade e eu gosto bastante de fazer. Então eu vou fazer. Eu gosto, eu vou fazer, né? Tá com a música meio alta aqui, acho que talvez atrapalhe um pouco, ou não? Menos. Tá bom. Então vamos lá, né? O Magic não carrega aqui, eu acho que a internet tá conectada, não sei exatamente o que tá acontecendo, mas o Magic não tá carregando, né? Então vamos fazer aqui um Anki. Tenho 50 cartões aqui. Dois que estão em processo de aprendizagem, pelo menos pela consideração. Lesão cutânea de início abrupto, avermelhada, edemaciada, dolorosa, com bordes bem definidos e elevados. Pode ocorrer febre e linfadenite regional. Né? Tem que lembrar bastante das características da lesão aqui, porque eu não vejo nada muito específico nessa descrição de lesão. Né? Então, o diagnóstico, se não me engano, é erisipela, né? Pelo Staphylo, gás, grupo E, Streptococcus, né? S. piógenes, não é Staphylo, é S. piógenes. Vamos passar essa para um dia. Exantema súbito também é chamado de roséola. Esse daqui repetiu algumas vezes. Lógica do procedimento para o teste do olhinho. Então, de frente com o bebezinho, eu vou iniciar a luz de fora, né, e jogar na retina, e a resposta é esperar a 50, 40, 50 centímetros de distância do bebê. Né, e a resposta esperada é observar o reflexo vermelho. Né? Se eu observar esbranquiçamento, eu estou pensando em lesões que estão ali nessa região da retina, que é onde eu estou jogando a luz, né? Em glaucoma congênito, por exemplo, que altera as relações de pressão dentro do globo, ou então em catarata congênita. Glaucoma não sei, hein? Mas catarata congênita sim, retinoblastoma sim, craniofaringioma é uma possibilidade, se não me engano, né? Dependendo do tamanho da lesão. Então, beleza. Definição de taquipneia em pediatria, né? E aqui eu vou colocar a dica de que são 3 idades que eu estou usando como. Eu sempre me esqueço aqui, não dessas 3 idades, mas sempre me esqueço de citar que são 3 idades. E agora eu tô me lembrando desse card, talvez porque eu tô falando, né? Então a gente vai pensar na criança que tem até 2 meses com corte de 70, de 2 meses a 11 meses com corte de 60, e a partir de 12 meses com corte de 50. Acho que esses são os cortes aqui. Não, a partir de 12. Ah, tá errado, né? A partir de 60, 50 e 40. Aqui, essa informação trazida pelo Medkey. Né? Então, criança menor que 2 meses, 60 incursões respiratórias por minuto. Maior ou igual a 50 de 2 a 11 meses. E maior do que 40 entre 1 e 5 anos. Né? Só diminuir, né? Vou repetir aqui em 15 minutos. Prevenção de varicela. O que a gente vai fazer aqui? Qual que é a principal coisa para prevenir varicela? Né? Geralmente são as imunizações. Né? Então, a gente vai fazer a imunização dessa criança. E, se não me engano, a gente vai fazer ela aos 15 meses junto com SCR, né? Então eu faço SCRV, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, 15 meses e depois aos 4 anos de idade. Se não me engano, acho que é isso, né? Isso mesmo, né? Então SCRV, 15 meses e depois segunda dose aos 4 anos de idade. Pós-exposição a gente vai fazer vacinação. Vou colocar então principal e mais um, porque eu quero ter principal e mais um aqui. Pós-exposição, a gente vacina até 5 dias, né? Após o contato. Deixa eu fazer aqui um cálculo rápido. Matemática para médicos, né? Meu computador tá lento, não tô entendendo por que exatamente, né? Ele tá pedindo pra fazer a atualização aqui, mas eu não tava a fim de fazer. 120 horas, né? Não é muito comum não trazer 120 horas em questão. E essa aqui eu vou jogar para 28 dias aqui. Achado de exantema em bochecha esbofeteada é... Ah, legal, legal. Achado de exantema em bochecha esbofeteada, se não me engano, é a parvovirose, é o parvovírus B19, causando eritema infeccioso, né?
É isso? Opa, não apareceu. Aqui. Eritema infeccioso, parvovírus B19, né? O roxinho aqui esbofeteado. É lembrar dos achados de aplasia de medula nesses pacientes, né? Lembrar que o parvovírus 19 está bem bastante relacionado com essa anemia aplásica aí. Faringite que em 3 dias evolui em pré-escolar ou escolar para febre alta, vômitos, dor abdominal, racha micropapular, eritematoso, descamação palmar, língua em framboesa, né? Toda vez que eu vejo língua em framboesa, eu fico pensando em Kawasaki, né? Então eu tenho que fazer o principal diferencial que tem na minha mente do Kawasaki que é o Kawasaki com, aí a gente vê, né, o perioral chamado sinal de Filatov, pode haver hiperemia de orofaringe com petequias, né? Então, se eu olho para sinal de Filatov aqui, daí eu já penso no eritema infeccioso, não é isso? Eritema infeccioso, aqui é uma infecção, fisiopatologia, né? Sei que eu propus aqui com esse card. E tratamento penicilina, né? Tratamento penicilina benzatínica. Escarlatina, meu irmão. Eritema infeccioso, escarlatina, cara. Olha lá, ó. Confusão é foda, né? Não pode mais fazer confusão com exantemas, né? Exantemáticos da infância. E quando o card vem aberto assim, eu fico sofrendo, né? Então o sinal de Filatov aqui me chama bastante atenção. Vou tirar isso daqui, esse itálico. O sinal de Filatov aqui me chama bastante atenção. Vou negritar, né? A palidez perioral. E a língua em framboesa também me chama bastante atenção. Essa descamação aqui também é bastante específica, né? Bom, é mais específica, né? Pele áspera é o que faltou. Pele em lixa, né? Pele em lixa que não trouxe aqui pra minha... Mas eu não tenho que ter todas as informações. Ah, bom. Rache micropapular eritematoso dá aspecto da pele em lixa, né? Ah, tá bugado o Anki. Segue então. Dose de primo, vacinação de influenza. Bom, no card anterior a gente tinha escarlatina causada pelo... Não, vamos dar um Ctrl Z. Sabe, dá um Ctrl Z. Dá. Esse card aqui eu tinha certeza, né? Ele vai aparecer de novo. Dose da primo, vacinação de influenza em crianças maiores que 9 anos e adultos, né? Uma dose só, uma única dose. Primo, vacinação da influenza. Uma dose só, 0,50, né? E uma vez só. Bom, não tô entendendo, tô apertando para abrir, para aparecer o card, ele tá jogando para frente. Dá Ctrl Z nesse. Dose. Aqui, foi o que eu falei, dose única, 0,50 ml intramuscular. Tá, vamos passar esse. Aí febre, cansaço, cefaleia, hemialgia, náuseas, dor de garganta, linfadenopatia, amígdalas com exudato branco acidentado, petequias no palato, esplenomegalia, hepatomegalia, exantema maculopapular, né? E aqui não é nada muito específico, né? Mas é a que é a menos específica, né? O que eu poderia colocar aqui para adicionar, né? Que no hemograma a gente vai colocar pregaço de sangue periférico com linfócitos atípicos. Linfócitos atípicos, né? Então essa é a informação aqui que eu quero ter bastante clara na minha cabeça em relação à mononucleose infecciosa, né? Opa, Ctrl Z aqui. Ctrl Z aqui. Ctrl Z aqui. Linfócitos atípicos, né? Mononucleose infecciosa. Esplenomegalia pode causar ruptura espontânea do baço, evitar esportes de contato. Aqui é uma informação importantíssima. Nesse paciente, a gente precisa evitar esportes de contato, né? Então ele vai ficar em repousinho em casa, né? Se for um paciente pediátrico, né? Naquela idade, brincar demais na escola, corre, de correr, pega, não sei o que, polícia e ladrão, vai repouso em casa, né? Repouso em casa. É um repouso relativo, mas tem que haver repouso. E aqui, enantema é o nome da língua em framboesa, né? Enantema lingual, né? No caso.
eritema em mucosas é enantema. Então aqui, de novo, né, voltou o card. Aqui a gente está falando de sinal de Filatov, descamação palmar, e aqui o rache micropapular eritematoso deveria ter me chamado a atenção nesse sentido, né, da pele em lixa, né? É o que dá o aspecto de pele em lixa. É o que dá o aspecto de pele em lixa aqui, né? E pele em lixa ajudaria muito, né, ter essa informação de pele em lixa no diferencial, né? E é o que eu vou acabar observando nas questões, né? As questões mais difíceis não vão trazer esse tipo de informação. Eu tenho que ficar bem ligado nesse sentido, né? E então, diagnóstico aqui para nós vai ser aqui escarlatina, né? Fisiopatologia é infecção pelo streptococo, né? E tratamento, penicilina também. Olha lá, tá mostrando a resposta do card. Mostra a resposta do card. Vou reiniciar o Anki aqui, não tá funcionando. Vou pausar para reiniciar o Anki. Vamos lá, né? Reiniciei aqui, vamos voltar. Eu vou seguir a partir daquele ponto. Acho que agora vai voltar a funcionar, senão vou ter que reiniciar o computador, né? Então agora mostrou, causada pela toxina eritrogênica produzida pelo streptococo beta-hemolítico do grupo A. Aqui, né? O diagnóstico é clínico, mas posso fazer cultura com swab. E aqui, quando eu vejo esse streptococo, eu preciso pensar inflamação laminar presente, né? Olha o sinal de pastia aí nas dobras, nas articulações. Sinal filatóvico, a paridez perioral e aqui o enantema, né? É, trata com penicilina benzatínica ou amoxi, né? Mas penicilina benzatínica aqui é mais recomendado. E aqui se é alérgico à eritromicina, que é o mesmo tratamento que a gente vai fazer para sífilis, né, na gestação. Se caso alergia e caso não consiga dessensibilização, né? Na não gestante, por exemplo, alérgica à penicilina, a gente pode fazer, não vai fazer o caminho de dessensibilização. Apesar de que, se não me engano, é uma parada bastante interessante, né? Fazer essa dessensibilização, só que é custosa, né? Mas seria bastante interessante ali fazer a dessensibilização, porque é o melhor tratamento aqui, a penicilina benzatínica. Na bundinha. Quantos doía aqui? Não tenho certeza. Vamos dar uma olhada? Então, aqui aí fica mais lento, né? A progressão aqui, mas vamos dar uma olhada. Eu estou usando aqui o IMEDS ou o Whitebook, né? Escarlatina já vai para os favoritos. Faz pouco tempo que comecei a usar. Então, escarlatina já vai para os favoritos aqui. E aqui, tratamento. Existe abordagem, segmento e a prescrição ambiente ambulatorial. 1.200.000, né? UI. Uma ampola, dose única, né? E aí, aqui a gente tem também a possibilidade, né, do uso de dipirona. Esse paciente tá com febre alta, vômito, tem dor, né? Vamos usar o dipirona, que é o analgésico que a gente vai iniciar aqui para ele. 20 gotas a cada 6 horas, se durou febre, né? Essa prescrição é pediátrica ou não? Acredito que não. Vamos lá para nossa calculadora. Aqui a gente tem doses pediátricas aqui. Dipirona ali tava 20 gotas 6 horas. Vai depender do peso da criança, né? Então vamos imaginar aqui 35 quilos, né? Vai fazer 35 gotas solução oral. 25 miligramas por gota, né? 35 gotas a cada 6 horas se durou febre, né? Máximo de 40 gotas por dose na criança aqui. E o injetável, que é 500 miligramas por ml, né? A gente vai fazer a gente vai fazer é, a gente vai fazer 1,23 ml intramuscular ou endovenoso a cada 6 horas se durou febre, né? Provavelmente contraindicado o uso intramuscular para menores de 3 meses, contraindicado para uso endovenoso em menores de 11 meses ou peso menor que 9, e dose máxima diárias de 4 gramas aqui de pirona, nossa de pirona, né? Na calculadora de doses pediátricas aqui.
Vou dar uma olhada no notebook pra ver se encaixa, se bate, né? Então a gente viu 1.200.000 UI, né? 1.200.000 UI. Minha irmã me pediu um negocinho. Claro que faço, bebê. Se você ver esse vídeo, saiba que eu vou fazer. O que você pedir. Vamos dar uma olhada aqui. Né? Então, Escarlatina. Escarlatina. De novo aqui. E aqui a gente tem, ó, já um exantemas febris em pediatria que eu vou favoritar aqui no notebook. Interessante, que eu acho que deve trazer os diagnósticos iniciais, né? Mas escarlatina especificamente, né? Favoritar aqui. Penicilina G benzatínica, né? Menor que 27 quilos. Olha lá, ó, chama atenção, né? Então, menor que 27 quilos, né? 600 mil unidades intramuscular. E maior que 27 quilos, aí sim, né? 1.200.000 unidade intramuscular, né? E para a indicação aqui da dipirona, uma gota quilo dose via oral até 6 horas, né? Dipirona gotas, 500 mg por ml. Uma gota quilo dose, né? Dose máxima diária para crianças e adolescentes, 40 gotas dose. Aí beleza, né? Aí encaixa. Então, sempre, né, a gente precisa saber o peso da criança, obviamente, para fazer esse tipo de indicação, né? E a gente vai fazer uma gota por quilo. Simples assim, né, de dipirona. Isso aqui tem que estar muito claro na minha mente, né? Uma gota por quilo. Vou até criar essa carta. Vou deixar um lembrete aqui para eu criar essa carta. Criar carta dipirona pediátrica de acordo com White. E aí, eu preciso procurar a referência, né? Procurar a referência. Porque o Whitebook tem lá a sugestão das referências, mas não vai ter a referência específica de onde está essa informação. Então, beleza. O peso ganho por mês no primeiro, segundo, terceiro trimestre de vida. Quer dizer que no primeiro mês o bebê tem que ganhar 30 gramas por dia, né? Que são 900 gramas, né? Mas em trimestres, daí ele vai diminuindo um pouquinho esse peso ganho por dia. Né? Então, olhando para o primeiro trimestre, vai para 700 e aí 700, 600, 500, né? 700, 600, 500 ele deve ganhar aí. Então, lembrar das ideias de que no sexto mês, se não me engano, ele já deve dobrar o peso do nascimento, né? Acho que a gente tem esse detalhe aí. Dobrar o peso do nascimento no sexto mês de nascido. Como eu quero linkar essas informações entre os cards, dobrar o peso. Eu vou linkar. Eu vou tentar linkar aqui. Minha professora, né, de pediatria sugere que o bebê dobra o peso de nascimento no quinto mês de vida. Né, mas no Medicurso a gente tem outra proposta ali, alterando um mês, né? O que tá perfeito também, né? O que tá perfeito. Eu só queria encontrar aqui no Medicurso onde é que a gente tem essa informação para ficar mais claro. Exame físico, tal. Aqui. Alimentação, crescimento e desenvolvimento aqui, né? Uma altura aqui é legal, né? Para a pediatria, peso é igual a idade vezes 2 mais 9. Aqui está falando de Tanner já. Score, tal. Primeiro sinal de puberdade e tal. Aqui está falando de puberdade, adolescência, né? Tanner também, aqui está falando de desenvolvimento puberal. Os dentes, altura genética da criança. Então não tem especificamente aqui não. Mas vamos ver onde é que está essa carta. Essa carta está... Cadê o edit dessa carta? O grande aqui tá para... PED 2, limitação na pediatria, né? Tá legal. Ganho de peso no primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre, né? Ganho de peso por dia aqui, né? Vou mostrar.
Tô mostrando o painel aqui, a gente tem essa carta, essas outras cartas aqui eu não comecei a fazer, né. Essa profilaxia à anemia ferropriva é muito importante saber também, né. É uma informação que eu já tenho mais gravadinha na mente aqui, mas não coloquei a carta. E aqui, né, o nosso peso ganho por mês no primeiro, segundo, terceiro trimestre de vida. E subindo aqui em cima, valores médios, né, perfeito. Eh, 50 centímetros de tamanho, 35 centímetros de cabeça. Ganho de peso RN lactente no primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre de vida, né, em gramas por dia, né, em gramas por dia, 30 gramas. Agora, não encaixa, né, não encaixa, né, que se no primeiro trimestre de vida ele ganhar 30 gramas, a gente tá falando que ele tá ganhando 30 gramas por 90 dias, dá 2.700 gramas, né, dividido por 3 são 900 gramas por mês. Opa, dividido por 9, dividido por 3 são 900 gramas por mês, né. É, e não tá encaixando aqui, né. O primeiro, segundo, terceiro trimestre de vida, né. Eu vou alterar aqui, eu vou alterar aqui, né. Então no segundo trimestre 20 gramas, né, 20 gramas vezes 90 seria 1.800, dividido por 3 dá 600 gramas, e aí encaixa já, né. Aí encaixa já 600 gramas e 500 gramas por mês no último aqui, no terceiro trimestre, que a gente tá pensando em 15 gramas por dia, né. Vamos ajeitar os cálculos só, né, então a gente tá falando aqui de 20 gramas por 90 dias, 1.800 por 3, 600 gramas, perfeito. E aqui 15 gramas por 90 dias, por 3, 450 gramas na verdade, não é nem 500 aqui, né. 450 gramas aqui, se a gente tá falando de 15 gramas, né. Eh, eu vou linkar as cartas, né. Acho que a melhor coisa que eu posso fazer é linkar as cartas aqui. Como é que eu linko as cartas, né? Eu copio aqui, ó, belezinha. Uso aqui o nosso Windows Shift S para colar uma carta na outra, né? Eu colo aqui nesse slide adicional que eu criei e aqui a mesma coisa, né? Vou colar lá para cima, também slide adicional. Posso dar uma formatada aqui, para me chamar mais atenção para a informação principal, quando eu estiver no momento de responder mais rapidamente esses cards, né, porque não é assim que eu respondo eles, né, eu respondo, geralmente mais rápido, muito mais rápido, né, faz tempo que eu não respondo isso daqui, eh, gravando e nem pensando, assim, com uma lentidão maior. Então beleza, acho que fica claro aqui, né, acho que fica claro aqui. Definição de taquipneia em pediatria, agora a gente está repetindo um card que falou há pouco, né, há 15 minutos mais ou menos, né, então provavelmente repetir amanhã seria interessante, né. Então a gente está falando aqui que a criança de menor que 2 meses ela tem, o corte de taquipneia para ela vai ser 60 incursões respiratórias por minuto. A criança entre 2 meses e 1 ano de idade, até 1 ano de idade, 11 meses e 11 meses e 29 dias, 11 meses e 30 dias, porque dezembro tem 31. Ah, não, não é, não é. 11 meses e 29 dias, convencionalmente, porque a gente não tá falando exatamente de dezembro, né, não é essa a referência. Em relação à data que o bebê nasceu. Eh, então, entre 2 meses de idade e 11 meses, a gente tá falando de 50 incursões por minuto, né, e maior de 1 ano a 5 anos, de 40 incursões por minuto, e depois vai pra normalidade, né. Acredito que num adolescente a gente poderia ali considerar um pouco mais alto também, né, um 25 talvez, mas 25 um adulto já me incomoda, né. 25 incursões por minuto num adulto já me incomoda. Esse daqui vai pra amanhã. Aqui, estrutura do córtex, né, essa região aqui, central aqui, é o istmo do córtex aqui, né, imagino que aqui seja o come ou declive, né.
Aqui é mais anterior. Não, aqui é mais anterior, aqui é mais posterior, aqui é mais superior e aqui é mais inferior, né? Toco nodular e tal, né? Então aqui acredito que seja o declive. Declive, né? Declive no nosso cerebelo. Declive no nosso cerebelo, né? Movimentos involuntários, movimentos automatizados, responsável aí por... Mamilos correspondem ao quinto espaço intercostal, né? Quarto e quinto espaço intercostal, né? Depende do indivíduo, né? Se for mulher ainda, mas quarto espaço intercostal aí fica aceito, né? Entre quarto e quinto e tal. Paciente de 52 anos, vítima de acidente automobilístico, tá de coma de Glasgow 5, né? Tá muito mal, precisa de intubação. PA 80/40 após 1 litro de Ringer, frequência cardíaca de 130, murmúrio vesicular tá presente, bilateral, abdômen tá distendido, face revela grande quantidade de líquido abdominal, radiografia de tórax demonstra alargamento do mediastino. Alargamento do mediastino é que me incomoda sempre, né? Tá, conduta. O que que acontece? Ah, tá. Aqui tem um detalhe interessante, né? Se eu tenho alargamento do mediastino, quer dizer que eu tenho lesão ali nos grandes vasos, né? Lesão na aorta, lesão de veia cava e tal. Só que se ele não morreu, tá taponado, né? Primeiro é o acesso ao sangramento do abdômen. Esse paciente tá com o abdômen sangrando, né? Essa PA baixa não é devido ao sangramento no mediastino, porque aqui nem comporta tanto fluido assim. Né? No mediastino nem comportaria tanto fluido assim. Se a gente tivesse um grande derrame de fluido pro mediastino, né? O que eu acredito que não seja o caso, a gente teria ali uma compressão da função miocárdica, então a frequência cardíaca não ia conseguir estar 130, por exemplo, ou eu ia ter uma compressão pulmonar, talvez, né? Um comprometimento ali da hemodinâmica no sentido de comprometer a respiração, né? E não é o caso, não é o caso, né? Então, provavelmente o que está acontecendo com esse paciente, né? Ele está perdendo essa pressão aqui, a pressão de sangue está vazando pro abdômen. Então a conduta aqui é fazer laparotomia, né. O que mais que tem nessa conduta? Após 1 litro de Ringer, ele tá com 80/40, né, tá chocado, a gente vai fazer PTM, né, protocolo de transfusão maciça com 1 para 1, né, um de plasma, um de hemácia, um de plasma, um de hemácia e um de plaqueta, plasma, hemácia, plaqueta. Sim. E que mais que a gente vai fazer pra ele? Preparar ele pra levar pra cirurgia, né, esse paciente tem que operar. Descobrir onde é que tá o sangramento, né. Agora se o FAST revela a grande quantidade de líquido, né, se ele tivesse estável, seria interessante fazer tomografia pra gente entender onde exatamente está essa lesão, né. Mas laparotomia, exploradora de emergência, né, a gente precisa descobrir. O paciente também apresenta provável trauma de aorta que geralmente mata na hora do acidente ou é tamponado pelo mediastino, assim devemos priorizar a abordagem abdominal, que é a provável causa do choque, né. Lindo card, né. Sinais clínicos e achados radiológicos de trauma grave do duodeno, né. Então quando a gente pensa no duodeno sofrendo trauma grave, geralmente foi, aquela lesão da bicicleta ou lesão do guidão da moto, né, que o paciente bate com o duodeno, né, com essa região mais epigástrica aqui, diretamente aí. Esse paciente geralmente é um politrauma, né, ele caiu de moto. Ele pode ter só batido essa região, né, mas o que que a gente tá pensando em sinais clínicos e achados radiológicos de trauma grave do duodeno? Ele não consegue comer. Ele vomita, vômito persistente, porque nada passa pelo duodeno, o duodeno não peristalta, né, o duodeno não peristalta. E esse é o grande tema aqui em relação a esse paciente. Eh, e radiológicos, né, se a gente faz essa radiografia, eu consigo observar essa edematização do duodeno, né, eu consigo observar sangramento lá pra dentro, né, sobretudo se eu contrastar, varitado. Mas não sei se é necessário, na verdade, né. A gente pode ter, como é uma víscera oca, a gente pode ter um pneumoperitônio também, né, uma possibilidade. Eh, então tem que ter atenção para esses detalhes. Sinais de retropneumoperitônio, né, retropneumo porque o duodeno tá mais, posterior mesmo, né. Crepitação ou toque retal, interessante aqui, né. Então todo paciente que sofreu trauma, né, a gente tá correndo ETLS, né, o exame físico dele, eh todo paciente que vai fazer exame físico precisa fazer toque retal, né. Eu preciso entender o que tem na ampola, enfim.
né? E aqui ele vai pode crepitar, né, ao toque retal, lembrar que ele vai estar deitado, o gás é mais leve, então o gás sobe um pouco e tal, só que como é retroperitoneal, pode estar ali, né, pode ter crepitação, né? Deve ser bem difícil a gente faz daqui. Ardelina dos rins, tal, aumento da milase em 50% dos casos. Lembra que a milase aumenta em tudo, afetou o abdômen e aumenta a milase. E aqui eu tenho tiro, né? Aqui é tiro. Aqui é tiro. Então aqui é um tiro que perfura a víscera oca e faz retropneumoperitônio, talvez seja isso, né? Ou que metal é esse aí? Não é pra ter metal, né, na gente. Sempre que reparamos o tal coisa, existe a necessidade de se drenar deixar um dreno em T, sempre que reparamos o colédoco, né? Sempre que reparamos o conduto colédoco, a gente deixa um dreno em T, porque o colédoco, porque a gente faz uma incisão cirúrgica, né? Então ele tem uma reação imunológica, de modo geral, né? De reparação de tecidos naquela região. E aí, essa reparação, se não tiver o dreno, faz uma estenose. Esse paciente vai ter êxtase, né? Então, reparou o colédoco, deixa o dreno. Desvio de linha média no cérebro representado por desvio. Então, desvio grave de linha média, na verdade, né? Porque desvio de linha média é qualquer desvio de linha média, né? Agora, desvio de linha média que demanda a conduta cirúrgica é maior do que 5 milímetros num paciente com algum sintoma, né? De depressão, nível de consciência ou alteração do conteúdo e tal. Ou maior do que 15 milímetros num paciente assintomático. Tem esse detalhe aqui. 5 milímetros, né? Desvio de linha média 5 milímetros. Qualquer desvio de linha média é desvio de linha média, cara. Penso assim, né? Mas vamos ter os 5 milímetros em mente aqui, porque é um corte importante. Mas a gente já tem, na verdade. Na litíase biliar, o cálculo geralmente não obstrui, tá? Porém, só por passar, acaba aumentando a pressão e gerando o fluxo pancreático retrógrado. Isso aqui eu construí com as minhas palavras, né? E já vejo que não tá muito bem descrito aqui, né? Mas isso daí faz sentido, né? Então quando vai passar pela cabeça do pâncreas ali, né, ali a gente tem um esfíncter, né? Aí aumenta a pressão, porque ele demora um pouquinho para passar, aumenta a pressão dos fluidos, essa pressão faz com que passe o cálculo, né? Só que esse aumento da pressão provoca pressão retrógrada e gera pancreatite. O pâncreas se autoconsome, né? E aqui um detalhe, se obstruir isso na maioria dos casos, teríamos icterícia obstrutiva na maioria dos casos, né? Achado incomum, porém sugestivo, né? E uma gravidade absurda também. O termo grande... E 80% dos casos são leves, né? A pancreatite aguda. O termo grande queimado faz referência ao paciente que observamos um dos seguintes critérios, né? Mais do que 20% de superfície. Primeiro detalhe, queimadura de primeiro grau não conta. Tá, aí partimos daí. Mais do que 20% de superfície corporal queimada, queimadura de segundo grau. Qualquer porcentagem de queimadura de terceiro, quarto grau. Quarto grau? Tem, né? Enfim, queimaduras de terceiro grau. Terceiro, né? É porque é segundo superficial, segundo profundo, terceiro. Acho que acho que é isso. Qualquer, então, porcentagem acima do segundo grau, qualquer porcentagem. E lesão de algumas regiões mais específicas, tipo a face, palma das mãos, né, planta dos pés, região perineal e, se não me engano, axilas também. Não sei por... Não, acho que não. Região perineal, né, região genital, sim, sem dúvida. Face. Queimadura química, elétrica de alta voltagem, né, que é qualquer queimadura envolvendo os olhos, o ouvido, face, mãos, pés, períneo e grandes articulações. Sim, com grandes articulações. Sim. Qualquer porcentagem de superfície corporal queimada de terceiro grau e superfície corporal queimada de segundo grau maior que 10%, né? Paciente com comorbidade grave, né, a gente vai dizer que ele é grande queimado. Queimadura complicada por trauma ou lesão por inalação, né? Quando a gente tem duas condições assim, é muito difícil a gente dizer, ah, não, esse paciente vai evoluir bem com certeza. É porque são duas condições agindo em conjunto para fuder com a evolução dele. E ali o detalhe de que não conta queimadura do primeiro grau, como solar, por exemplo. A apendicite aguda é mais comum
em crianças, adolescentes, né? Sexo masculino, ou não tem diferença? Sexo masculino, né? 10 a 30 anos, né? Começa ali nos 10, tem um pico aos 15, acho que tem outro pico aos 30 ali. E há um discreto predomínio no sexo masculino. Discreto predomínio também, não é tão relevante. Área valvar mitral, né? Mitral, eu acho que mitral é um pouco maior. É de 4 a 6 centímetros. 4 a 6 centímetros. Geralmente ocorrem mais sintomas quando menor que 2,5. Geralmente eu confundo essas medidas aí de área valvar mitral com área valvar aórtica. O tamponamento cardíaco costuma ter parada cardiorrespiratória no ritmo, atividade elétrica sem pulso, né? Porque a minha condução elétrica não está comprometida 100%, né? É claro que a compressão vai comprometer a condução elétrica em certo grau, ou vai minimamente modificar essa física, né? Mas Mas o grande problema é que eu não ejeto sangue porque eu não encho a cavidade direita de sangue porque ela é mais molinha. Então o sangue que está entre o coração e a pleura, esse sangue comprime o VD e o ventrículo direito não pode se encher, né? Então esse é o grande tema aqui. A ESP. Identifique os parâmetros. Aqui é uma questão mais antiga aqui que foi importante para eu identificar aqui, fazer a prova da doutora Sara aqui. Mas tem que ficar frente com a mão, né? Tá. Estenose mitral, estenose aórtica, estenose pulmonar, contínuo, histórico da comunicação ventricular, né? Mas tem muito achado clínico também que vai ajudar a gente a identificar aqui essas condições, né? Tem o Rivero Carvalho, que a gente pode usar como manobra. É, tem as posições dos sopros, tem o estilo do sopro, né? Tem o sopro com clique, tem o mesosistórico, tem o mesosistórico de ejeção, né? Mecanismo da ação dos antagonistas da angiotensina 2. Né? Então, a angiotensina 2 vai agir com bastante importância para nós clinicamente, primeiro na adrenal, né? Primeiro na adrenal, não. Segundo na adrenal. Primeiro fazendo vasoconstrição, angiotensina 2. Vai fazer vasoconstricção arteriolar na arteríola eferente, né? Depois de passar o glomérulo. Né? E a gente aumenta a filtração glomerular. Se eu bloqueio esse receptor, eu não tenho essa vasoconstricção, né? Isso passa direto, né? Isso acontece em vários vasos, né? Esse é um dos vasos que é importante, né, para o nosso mecanismo. E é importante para o nosso mecanismo e também nas adrenais, né, induzindo a secreção de aldosterona. Vasodilatação arterial e venosa, né? Não era nada da resposta, não era um mecanismo de ação base, assim, né? Não aumenta os níveis de bradicina e, portanto, não causa tosse seca nem angioedema como o Zieca, né? Isso aqui é uma informação importantíssima. Mas muito legal. Hipertensão. Na hipertensão arterial, os pacientes classificados como tal devem ser tratados somente com tratamento não farmacológico preconizado por 5. Né? Então, os pacientes pré-hipertensos, ou inclusive pacientes hipertensos estágio 1, que não tem fator de risco, né? Então, e não tem um risco cardiovascular elevado, né? Tem um risco cardiovascular baixo, melhor dizendo, né? A gente vai tentar tratar o tratamento não farmacológico. Preconizado por 5. Quais são esses 5? Perda de peso, importantíssima. Restrição, moderação ou restrição da ingesta de sal, né? Moderação no consumo etílico. Parar o tabagismo sem dúvida, dieta DASH e exercícios físicos regulares, né? Acho que de todos aqui, o que perde mais milímetros de mercúrio, né? O que me dá mais resposta dessas medidas aqui é a perda de peso, né? Agora eu queria lembrar se é isso mesmo, se é a perda de peso mesmo. Acredito que sim. E tá super atrelada, né, aos exercícios regulares, né? Essa informação tem no porte. E látero dorsal supra de ST em. Então, látero dorsal, a gente está pensando ali
em D1 e AVL, né? É um triângulo assim, onde este é D3, este é D1, este, este é D2, este é D1 e este é D3, certo? Depois a gente tem outro triângulo assim. Então, látero dorsal. Dorsal, primeiro você está pensando em V7-V8, né? D1 e AVL e V7-V8, acredito aqui, né? Muito aberto também. D1, AVL e V7-V8, né? Com imagem espelho. E aí, esse é o detalhe, né? Eu acho aqui. Né? Então, para eu pensar em látero dorsal lá para trás, eu tenho que pensar que é na possibilidade de imagem em espelho de V1 e V2, por exemplo. Um infra pode acontecer em V1 e V2, por exemplo. Diuréticos são capazes de diminuir a PA ao diminuírem a volemia, né? No momento do débito cardíaco diminuído, aumenta a resistência vascular sistêmica, mas após 2 meses, ocorre normalização com queda da resistência vascular periférica. Antigamente, a doença dos vagabundos matava, pois eu não me lembro mais, mas acho que essa doença dos vagabundos, se não me engano, é uma tínia, né? E matava, pois, ou é rickettsiose, não. Se não me engano, era uma tínia, doença dos vagabundos. Que olho, meu irmão. Não é uma tínia, não. Pedículos corpóreos transmitia rickettsiose, tifo epidêmico, né? Então pensei na ricketts aqui, mas não encaixei. E olho pedículos corpóreos transmitia a rickettsia. Então vou editar por aqui assim, né? Rickettssiose, né? Então tá aí, rickettssiose, tifo epidêmico. A febre tifo, que os meus amigos falam. Vou repetir isso aqui em 15 minutos. Infecção dermatológica de causa desconhecida, com resposta vascular alterada e flushing com eritema persistente. Frequente em mulheres brancas de 30 anos, acomete a face, encadeada por alterações de temperatura e ingesta de álcool. É de Alzheimer? Não. Causa desconhecida, com resposta vascular alterada e flushing com eritema persistente. Frequente em mulheres brancas. É o que a Elo tem, né? Rosácea, né? Rosácea, tá aí. Tá aí. Tá aí. Vou mandar pra ela. Mandar pra ela. Segue então, né? Mandar pra ela aqui. E já vou finalizar aqui também, eu acho. Finalizar aqui também. Vou terminar de responder aqui sem o vídeo, né? O vídeo me estimula bastante. Gostoso de fazer, me estimula bastante. Então, ué, não consigo mandar. Então é isso, né? Foi prescrito amoxicilina para paciente mononucleose por Epstein-Barr, por não saber, né? A pessoa achava que era estreptococo. Ocorreu o quadro de rash difuso morbiliforme, né? Qual que é o diagnóstico? A reação à amoxicilina, né? Farmacodermia, né? Uma farmacodermia. É... uma farmacodermia. Tem um nome específico aqui? Acho que não. Farmacodermia, né? Reação à amoxicilina. E a gente suspende medicamento. Né? Exato. Inclusive, o que vai me fazer eu mesmo que tentei tratar essa mononucleose com um antibiótico com amoxicilina por algum motivo, né? Se meu paciente voltar com esse rash, né? Eu mesmo que descobri agora, nesse momento, o mononucleose, né? Xantema induzido por drogas, né? Farmacodermia, pá. Atenção, diferenciar de PTEC, aí sim, né?
É, mas tá ótimo aí. Frequência de cetoacidose diabética e portadores de DM2 quanto à frequência é muito menos frequente do que DM1, mas pode acontecer. Acontece muito pouco, muito raro. Principais manifestações cutâneas da síndrome de Cushing, né? São as estrias violáceas, as gibas dorsais, é, o, a face em lua cheia, mas cutâneas, né? Face em lua cheia, não é? Oleosidade capilar acentuada, pletora facial, estrias cutâneas largas, né, que são as estrias violáceas aqui, e hiperpigmentação se houver excesso de ACTH, né? Eu lembro até hoje do paciente que a gente pegou lá na prática que tinha síndrome de Cushing. E é isso, né? Chega aqui, já deu.